Oi, oi, eu sou Regina D'Ambrosi, esse aqui é o meu canal no YouTube e aqui eu falo de temas relacionados à área da estética e empreendedorismo. E o tema de hoje vai ser sobre dicas de postura no atendimento estético. Mas antes de eu passar para o conteúdo, deixa um joinha aqui, se inscreve no meu canal e deixa um comentário sobre o que você achou desse vídeo. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! E como o tema de hoje vai ser sobre dicas de postura, eu trouxe para nós, para conversar com a gente, a Simone, que é fisioterapeuta, trabalha no Estúdio NS, é minha colega, e lá ela sempre me dá muitas dicas. Então eu trouxe ela para conversar com vocês, para ela poder passar essas dicas para vocês, que são dicas valiosas, tá? Tudo bom, Simone? Tudo bem. Simone, vamos então à primeira dica. Tu vais nos contar então, nos ensinar como é que a gente pode sentar melhor. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sentar nos isquios. O que é isso? Os isquios são aqueles ossinhos lá embaixo que a gente realmente senta quando tu te mexe, tu sente eles e é neles que a gente deve sentar. Então, vou te usar de exemplo, tá? Então, eu vou te mostrar isso. Senta nos isquios, tá? Isso, que são aqueles, sente eles. Ok. Né? Agora eu vou dizer, não senta nos isquios, senta atrás deles. Ó, quando eu sento atrás deles, que eu sento no osso sacro, que é o osso que tem aqui atrás, acontece isso. Se eu sento ali, eu afundo o meu abdominal, os meus ombros eles se enrolam e a minha cabeça fica anteriorizada. Então eu fico assim. Diz que tu tá ajudando. Depois, então, se eu penso corretamente, eu vou sentar nos isquios. No momento que tu senta nos isquios, é uma coisa automática eu organizar o meu abdominal, os meus ombros vão desenrolar, porque a minha coluna cresceu, a minha cervical cresceu, então eu evito aquela compressão e o meu olhar vai ficar na altura do horizonte, né? Isso, que linda! Então, isso é sentar. Eu sempre uso de exemplo, tá, para os meus alunos e para os meus pacientes, que a gente que a gente tem que ter na ideia, né, uma imagem. Imagina uma marionete, ela tá ali toda desmontada, ela não é nada. Desmontada. Isso, toda desmontada. Quando eu levanto, quando eu pego a minha marionete, ela vira um serzinho. E ela fica elegante, fica com mais espaço para mover, então o movimento fica mais fluido, né? Criando espaço entre as estruturas realmente, então evita compressão, evita dor e essa coisa de sentar assim e largar o abdominal. Isso é a maneira correta, essa é a maneira correta de sentar. Gente, vocês não têm ideia como ela é chata com isso. Lá no estúdio ela vive me corrigindo. Eu já melhorei muito, né, Simone? Muito, melhorou bastante. Mas ainda tem muito para melhorar, porque isso tem que estar no consciente. A gente tem que levar para consciência essa postura adequada para que depois a gente tenha o benefício da saúde, de não ter dores e até inclusive não é só dores, mas a postura adequada nos deixa mais elegante. Tem toda essa parte que é a parte harmônica, né? Eu sou instrutora de Pilates, né? Sou da segunda turma de Pilates aqui no Rio Grande do Sul, então Pilates é se tu for pesquisar a pessoa dele, ele fala muito disso, ele fala da gente ter um sorriso na testa, um sorriso nos lábios e um sorriso nos ombros. O que ele tá querendo dizer? Nada disso, sim. Abrir para o mundo, criar espaço realmente, tu vai ficar mais confortável e mais harmônico, mais bonito. Agora em relação à segunda dica que a Simone traz para nós, que é sobre o alongamento axial. Primeiro, o que é alongamento axial, que pode ser que algumas colegas não saibam o que é, e qual o benefício da gente cuidar, então, dessa tua dica. Realmente, o alongamento axial, ele é muito importante e ele é desconhecido. Axial é o eixo que a gente usa, um eixo axial a gente usa para estudar anatomia, por exemplo. Então, quando eu falo axial, é um eixo que vara as articulações, então as articulações intervertebrais, então nas vértebras da coluna, é um eixo que cresce, me faz crescer, me faz alongar, me faz criar espaço.
crescimento axial, ele se dá em todas as articulações que eu falei. Então, quando eu pensar no braço, vai ser a mesma coisa. Eu pensar numa perna, sempre eu vou fazer um movimento longilíneo, eu vou querer criar espaço em vez de fazer uma coisa mais próxima, mais amontoada, vamos dizer assim, né? Então, seguindo a dica anterior, eu vou me sentar nos isquios, estamos falando da postura sentada, né? Eu vou sentar nos isquios, que são aqueles ossinhos ali embaixo, né, na bunda, que a gente realmente sabe o que é, reconhece, né? Sempre alguma vez na vida a gente já fez isso. Então eu sentei nos meus isquios, e cresci axialmente, eu pensei em criar espaço. Todas as minhas vértebras que estão ali, uma apertadinha na outra, eu vou conseguir montar essa postura, né? Que é mais harmônica, que realmente traz mais saúde pra gente, tá? Ok, então essa foi a segunda dica. Vamos então a mais uma dica agora, que é em relação ao abdominal. Então, tudo é relacionado. Sentei nos isquios, cresci axialmente. E aí eu vou pensar em contrair o meu abdômen. Contrair. Segura a barriga um pouquinho, dá aquela... Quando tu começa a contrair, sentir essa contração, começa a tentar entender, que é o teu próprio corpo, a gente precisa fazer isso, não pode ser uma coisa muito virtual, né? Porque eu tenho que, em algum momento da minha vida, me dar conta que eu preciso disso. E geralmente é a dor que faz a gente chegar nisso, né? Mas não precisa ser, a gente pode ver esse vídeo e pensar, não, vou ver o que é isso. Sentir, experimentar essa contração, tá? Por quê? A contração abdominal, ela vai proteger a tua lombar. Então tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Com a coisa de ficar sentada, de atender muitos pacientes. Pensando assim, a coluna, tá? Os abdominais se originam na coluna, então eles nascem ali, fazem toda a volta e se inserem na coluna. Então ele é um cinturão. Se eu tenho esse cinturão frouxo, não preciso dizer mais nada, ele tá frouxo. Se eu trouxer ele para o trabalho, se eu contrair, ele vai me dar firmeza e vai proteger a minha lombar. Uma dor lombar é diretamente proporcional a uma fraqueza abdominal. Então eu preciso começar a trazer para a consciência essa contração do abdômen para começar a melhorar a condição da minha lombar. E do abdominal também, né? Se a gente está falando de estética, é totalmente relacionado. Eu tenho um abdômen mais trabalhado, né? E eu começo o trabalho pelo início. E o início é uma contração mínima que me traz essa saúde de postura. Muito bom. Em relação à postura em pé agora, o que tu teria de dicas para nos trazer? Bom, a postura em pé, além de tudo isso que a gente já falou, né? Que a gente falou da metade superior do corpo, eu vou pensar nos membros inferiores alinhados. No caso de uma maca, por exemplo, na minha frente, ou um paciente que vai fazer uma manobra, eu vou ter eles alinhados e vou poder então dispor da flexibilidade do meu joelho. Então eu vou flexionar e vou mover conforme o necessário, mas preciso disso, né? Aqui em cima vai estar tudo organizado, meu pescoço vai estar para cima, meus ombros vão estar organizados, né? Quando eu me sentei, eu fiz isso, é só eu levantar, manter os membros inferiores na largura do quadril, ou dar uma passada maior para eu ter uma maior base de apoio, e a flexibilidade do meu joelho, essa flexão do joelho vai me proporcionar, me proporcionar essas possibilidades, né? Essas variáveis de possibilidades para eu movimentar ali ao redor da maca. Então isso foi um dos principais ensinamentos que eu tive com a Simone, porque antes de conhecer a Simone, o que eu fazia? Eu flexionava a coluna no momento que eu estava em pé. Eu flexionava a coluna em cima para atender o paciente. Hoje eu flexiono os joelhos, a minha coluna permanece ereta, pescoço, a postura, e eu flexiono o joelho. Isso dá uma grande diferença e dor zero. Isso é verdade, né? Se eu imagina assim, eu não flexionei meu joelho e eu me inclinei sobre a maca de uma maneira que eu não contraí o abdômen, eu deixei então minha lombar frágil, né? Frágil realmente. E aí eu crio uma alavanca maior.
Então, olha só o tamanho da alavanca e a minha coluna lombar tem que sustentar, suportar todo esse tempo, todo esse peso, né? Sabe lá por quanto tempo, né? Dependendo da manobra que eu vou fazer, do atendimento que eu tenho ali, eu vou sobrecarregar minha lombar por todo esse tempo. Então, realmente, usar a flexão do joelho e a contração abdominal é muito importante. Vamos então a mais uma dica agora sobre a cervical e a lombar. O que a gente tem que cuidar para que a gente não perca, né, a saúde em relação à nossa lombar e à nossa cervical? As duas curvaturas mais importantes que a gente tem na coluna, ainda mais acometida é a coluna lombar, né? Ela realmente é a mais acometida. 95% da população em algum momento da vida vai ter uma crise lombar, então é muito grande esse número. A gente precisa, quando eu digo que o início de tudo é uma pequena contração abdominal para começar a sentir que essa musculatura faz parte de uma só e realmente quando tu começa a contrair, tu sente isso, tu começa a te dar conta disso, né? Então essa é a mais acometida, mas vamos falar um pouquinho da cervical, que nesse caso também a gente vai usar, né? O que acontece hoje em dia? Somando com a postura do nosso trabalho, que é a coisa de projetar para enxergar, por isso que eu falei da luz em um outro momento, no meu dia a dia, fora disso eu vou usar muito o smartphone, eu vou muito projetar minha cervical para frente e a alavanca da cervical, diferente da lombar, né, guardadas as proporções, quando eu tenho a cabeça em cima do pescoço, ela tem 4,5 kg. Quando eu projeto, ela vai até 27 quilos. Então, é muito grande, né, a diferença. Eu realmente preciso trazer a minha cabeça para cima da cervical e manter essa cervical forte para suportar isso por mais tempo saudável. Pilates dizia uma coisa importante tinha muitas frases, né? Tem ainda. Tu tem a idade da tua coluna. Então, se tu é um jovem e tá com a coluna toda espedaçada, seja ela em que região for, tu é um velho, porque tu tem dor, tu não consegue mais te movimentar e aquilo vai te arrastando. Mas se tu é um velho e tem uma coluna saudável, tu é um jovem. Então realmente isso é para nossa profissão, mas é para o nosso dia a dia, é para a gente passar para o nosso paciente, porque a gente é profissional da saúde, a gente tem a obrigação de passar essas informações, então vem da gente essa postura, né? Então aí foram as dicas de postura da Simone Nunes, fisioterapeuta lá do Estúdio NS. Simone, muito obrigada pelas tuas dicas. Eu agradeço. Eu espero que as colegas sigam as dicas assim como eu estou seguindo, e quem está aí com problema de dores, com certeza vocês vão agradecer essas dicas. E para quem não está ainda com problema, prevenir, porque a Simone acabou de falar que a nossa idade está relacionada à saúde da nossa coluna. Muito bem. Obrigada, agradeço novamente. Estou sempre às ordens. Beijo, beijo. Tchau, tchau.